Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos à palavra do Senhor. Você está preparado para receber de uma palavra de Deus? Glória a Deus. Nós estamos no ano profético de restauração e aceleração da bênção de Deus. E nesse primeiro semestre nós temos declarado a restauração e a restituição do Senhor nas nossas vidas, e nós começamos esse trimestre, e eu compartilhei com você um pouquinho no domingo da visão, sobre o propósito da igreja, e semana passada eu compartilhei um pouco com você sobre esse assunto também, e hoje eu quero continuar falando com você sobre isso, eu quero continuar falando com você sobre igreja. E para a gente começar essa palavra, eu quero trazer uma ilustração, porque tem que ter agora, né, toda a pregação, e não sei se você tem se apropriado disso, mas tenho me dedicado a procurar algumas ilustrações para trazer clareza daquilo que eu quero compartilhar com você. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, que o Senhor possa te abençoar por meio desta palavra. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal, para receber tudo aquilo que nós temos compartilhado do Senhor aqui. Imagine que você está num rio. Quem gosta de rio aqui? Numa cachoeira. Você gosta de cachoeira? Aleluia. Imagina nesse calorão nosso, né? Mas imagina que você está numa cachoeira bem gostosa, numa aguinha tão gostosa. Você gosta de água fria, de água quente? Quentinha, fria. Não é água quente na cachoeira, você está querendo demais também, né? Mas você está lá gostoso, aproveitando, desfrutando desse tempo lá. E de repente, você olha no cantinho. A água é gostosa, olha, não, olha para cá, olha que lindo. Mas no cantinho, qual que é o seu primeiro instinto? A primeira coisa que você quer fazer é o quê? Correr. Você vai ficar ali, aleluia, né? Ela está me vendo. Não, o primeiro instinto que você tem é fugir, é sair da água. Sim ou não? Por quê? Porque ela está no ambiente dela. Só que tem gente que fala assim, não pastor, eu sei nadar, eu sou o cara, eu vou para cima dela, vou pegar um pau, vou matar ela. Tem gente que pensa assim ou não? Tem, e o que acontece? Morre. Não é? Por exemplo, esquece a cobra, imagina que você está numa cachoeira, e aí conforme você vai andando, vai ficando mais fundo. Você que não sabe nadar, você fala o quê? Para lá eu não vou. Mas o espertão que sabe nadar, fala o quê? Eu vou lá, eu sei. O que acontece geralmente com essa pessoa? Morre. Por quê? Porque ela não entende que existem certos lugares que ela não pode estar. Aqui, nesse cenário, que é essa ilustração que eu quero trazer para você, eu quero que você fixe ela na sua mente. A água é para nós desfrutarmos, sim ou não? Mas nesse momento, o ambiente é da cobra. E se você insistir em afrontá-la, ela vai te atacar. E se ela te atacar, a culpa não é dela. Porque quem está no território errado é você. Amém? Agora, não é sobre cobra que eu quero falar. É só uma ilustração. Não é sobre rio, não é sobre você. O que eu quero falar é sobre a igreja, o mundo e o diabo. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas se acham mais espertas que o diabo. Tem até um livro, né? O homem mais esperto que o diabo. As pessoas se acham, os crentes se acham mais fortes, mais espertos e acham que podem vencer o diabo. Por ano de crente, por tempo de cargo ou qualquer outra coisa. Porque se acham poderosos demais.
E eles então buscam avançar contra o inimigo. E como que eles fazem isso? Geralmente, eles fazem isso entrando no terreno do inimigo. Então, por exemplo, é aquele crente que diz assim, ó, a política é suja, mas se você me colocar lá, eu não vou me corromper e eu vou mudar a política. Já viu o crente falando isso? Eleição está chegando, você vai ver um monte de gente falando assim, pastor abrindo mão do ministério para falar o quê? Deus me chamou para a política, eu vou entrar lá dentro, eu vou entrar limpo e vou sair limpinho, não vou me contaminar. Estão entrando na água. É pecado estar na política? Não. É errado eu estar na cachoeira? Não. Mas se eu sei que a cobra está ali, eu preciso me atentar. São pessoas que dizem assim, eu sou músico, então eu vou tocar no mundo profissionalmente, para ganhar meu dinheiro, fazer minha profissão, mas eu não vou ser igual ao do mundo. Vou tocar a música do mundo, vou estar no ambiente do mundo, mas não vou ser igual ao mundo. Já viu gente assim? Eu já vi muita gente assim. São pessoas que dizem, eu vou andar com essas pessoas que são do mundo, mas eu vou andar para eu salgar a vida delas. Eu vou lá na festa da balada, mas não é para beber, não é para estar na festa, é para ser luz. Já viu esses crentes? Pior, eu vou namorar com ela, mas é para converter ela, entendeu? É uma obra missionária. É pecado namorar? Não. É pecado eu estar na água? Não. Mas se eu sei que a cobra está lá, eu estou no ambiente errado. O que significa? Muitas pessoas acreditam que, por serem crentes, eles têm o poder de afrontar o diabo no terreno do diabo. E por causa dessa crença errada, eles são destruídos pelo diabo. Quando você ouve alguém com essa conversa de que vai estar no meio do mundo, é igual pastor, vou usar essas estratégias de manipulação para fazer a igreja crescer, mas eu não vou tirar Jesus do centro, vou continuar pregando Jesus, só vou acrescentar algumas coisas, vai dar certo? Não, existe uma sabedoria popular brasileira, que chama isso de algo muito simples, conversa para boi dormir. Ou seja, lorota. Se você entrar na política suja, você vai se sujar. Ainda que você não se suje como eles, mas não tem como você brincar na lama e sair limpo. O que significa? Significa que nós não estamos no mundo para combater o mundo no sistema do mundo. Deus nos chamou para viver algo diferente. Entenda que a igreja de Jesus é indestrutível, mas desde que ela lute do jeito certo. Amém? Então o tema da minha palavra de hoje é esse: uma igreja indestrutível. Uma igreja indestrutível. Na semana passada eu compartilhei com você que a igreja não é uma instituição humana. Ela é um empreendimento divino. Você está trabalhando com seu pai? Já assinou sua carteira? Como eu estou seguindo aí nessa palavra sobre igreja, eu acho que eu vou falar com você daqui uns dias sobre a recompensa do reino, porque eu acho que é algo que faz tempo que a gente não fala, né? Precisamos relembrar que tudo que fazemos aqui um dia será recompensado pelo Senhor. Amém? Então a igreja ela não é uma instituição humana, ela é um empreendimento divino, ela é a resposta de salvação a um mundo caído. Agora, nós precisamos entender que existe uma regra nesse jogo. A igreja não é indestrutível quando ela está jogando o jogo errado. Entenda que muitas pessoas acreditam, como eu falei semana passada, que igreja é um lugar para ir. E hoje, um lugar para ir, tipo assim, tem igreja hoje que funciona 24 horas, já viu esses lugares? Tem igreja agora que funciona 24 horas, por quê? Porque tem ali uma cafeteria, tem livraria, tem hotel, tem um monte de coisa na igreja. E esses dias eu vi um pastor falando o seguinte,
que a luta dele é fazer com que a igreja viva na igreja. Pastor de uma igreja grande aí, no Brasil. Ele disse assim, que ele vai construir, e ele está construindo mesmo, ele arrumou uma área gigantesca, e ele está construindo hotel, está fazendo um monte de coisa, na igreja, no prédio, né, da igreja. E ele disse assim, o desejo do meu coração é que domingo e feriado, a igreja toda venha para cá, e todo mundo esqueça a sua casa. Ele quer que os irmãos vivem na igreja, dormem na igreja, comem na igreja, tudo na igreja. Por quê? Porque o que ele quer na verdade é criar um sistema para que as pessoas não se percam. A Bíblia chama isso de Babilônia. Houve um homem em Gênesis capítulo 6, que decidiu, capítulo 6? Em algum lugar, se não for o 6, é em Gênesis. Nimrod. Ele disse, vamos construir uma cidade, uma torre ampla, grande, para que todos os habitantes dessa terra morem juntos, alegria, toda família, para que, se Deus mandar um dilúvio de novo, nós não seremos destruídos, pelo contrário, nós subiremos até o trono de Deus e mataremos Deus. Olha a cabeça de Nimrod. A ideia dele era construir, edificar uma comunidade tão forte, tão poderosa, tão autossustentável, que não precisava de mais nada. Agora, vê se não é esse a ideia que nós temos de igreja. Um pastor aqui do Brasil, ele disse assim uma vez, quando ele estava construindo o prédio da igreja dele, ele disse assim, eu vou construir uma igreja que vai colocar o shopping dessa cidade no chinelo. Que vai ter galeria, vai ter sala, vai ter escada rolante, vai ser melhor que o shopping da cidade. É pecado? Não. Mas o que ele está dizendo? Que igreja é estrutura. E quanto melhor a estrutura, melhor é a igreja. É pecado isso? Não, excelência cabe em todo lugar. Mas entenda o seguinte, a raiz desse pensamento é que a igreja tem que ser melhor do que o mundo. Então, se o shopping é bonito, o prédio da igreja também tem que ser bonito. Se o mundo tem shows pirotécnicos com luzes, com tecnologia, o culto também. É tanto que você entra em alguns lugares que tem culto, que não parece culto. Tem de tudo, né? Tem macaco voando, tem foguete, tem um monte de coisa. Mas a presença não tem. Mas é melhor do que os shows do mundo. Por quê? Porque na cabeça desse pastor, igreja temos que combater o mundo. Então, se tem música sertaneja do mundo, vamos fazer música sertaneja da igreja. Se tem festa junina do mundo, vamos fazer festa junina da igreja, o gospel. Ou seja, é tentar vencer o inimigo no território do inimigo. Muitos acreditam que a igreja está aqui para combater o mundo, para ser melhor do que o mundo. Então nossos eventos têm que ser melhor, nossos eventos têm que ser maior, né? A Exposul está chegando, aí fica aquela luta, quem que vai vir na Exposul no dia dos crentes para bater o dia do mundo? Nós vamos fazer o maior evento da Exposul. Aí chega lá, não vai 10 pessoas, vergonha. Agora, Deus não chamou a igreja para combater o mundo. A igreja não está aqui para competir com o mundo, nem muito menos para conquistá-lo ou para transformá-lo. Essa é uma mensagem muito importante, muito fundamental, preste bastante atenção, em nome de Jesus. Você não está aqui para transformar o sistema do mundo. A igreja de Jesus não foi chamada para conquistar esse mundo. Porque o que a palavra diz? Preste atenção nisso aqui. 1 João 5,19. Estamos cientes de que somos... Você tem essa convicção que você é de Deus? Agora, da mesma forma que você precisa entender que você é de Deus, você precisa entender que o mundo inteiro jaz no maligno.
Da mesma forma que a igreja de Deus, o mundo tem dono. Ah, pastor, o mundo é de Deus. Não, não é. O mundo foi criado por Deus, mas ele está sob o governo do maligno. E quando a igreja tenta conquistar o mundo, que a Bíblia diz que é do diabo, ela está entrando dentro da água e indo para cima da serpente. Vai morrer. Pastor, mas e aí, o mundo vai ficar na mão do diabo? Não, até que ele venha. Um dia ele virá e vai governar sobre esse mundo. Mas até lá, teu papel não é transformar o mundo, meu papel não é transformar o mundo. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa? A igreja vive em Deus, mas o mundo fundamenta-se no maligno. A palavra jaz significa isso, fundamentar, estar baseado, ser sustentado. Então eu posso ser um cristão na política? Posso, mas eu posso ter a ideia de mudar a política? Não, porque a política faz parte do sistema do mundo, e o mundo inteiro fundamenta-se no maligno. Não tem como exorcizar o mundo. Não tente vencer o inimigo no território do inimigo. Apenas saia da água. O que o apóstolo Pedro nos ensina? Olha o que o Pedro diz. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ora, por intermédio da mesma palavra, que palavra? A palavra da criação. Ele está citando Gênesis capítulo 1, o haja de Deus. Então, pela mesma palavra que criou o mundo, os céus e a terra que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. O que Pedro está dizendo? Não se preocupe com o mundo, vai ser tudo destruído. Não, pastor, a gente tem que ganhar o mundo. Não, você tem que salvar as pessoas. O mundo é do diabo. O mundo está preparado para o juízo e para o fogo. O resultado final será a destruição. Significa que não há salvação para o sistema do mundo. Tudo vai ser destruído. Você está entendendo ou não? E qual que é o papel da igreja em tudo isso então? Já que está tudo destruído mesmo, vai pegar fogo em tudo? Lembre-se, o mundo que ele está falando aqui é o sistema do mundo. Qual é o papel da igreja? Anunciar as boas novas de salvação. Não é ficar batendo com um pau na cabeça da serpente dentro da água. Você está errado porque você está no território dela. Se você está na água, a serpente está ali e tem uma criança ali, você vai correr para ajudar a criança ou para matar a cobra? Menino, fica aí rapidinho, vou matar a cobra. Vai morrer você e a criança. Em um mundo que está perdido, salve as crianças, deixa o diabo. Anunciar as boas novas de salvação, não para o sistema do mundo, mas para as pessoas. Ai, pastor, eu quero que o Lula vá para o quinto dos infernos. Não, irmão, ele tem que ir para o céu. Está repreendido, pastor. Vê como é que a gente virou louco. Nós queremos ver aqueles que não concordam com a gente ir para o inferno. Nós não estamos aqui para anunciar outra coisa, senão a salvação de Deus para as pessoas. Ah, mas são usadas pelo diabo, porque alguém ainda não os encontrou com a salvação. O mundo é do diabo, mas as pessoas o sangue de Jesus comprou. O mundo e o seu sistema será destruído, mas Deus nos colocou aqui para ser resposta de salvação para os escravizados pelo diabo. Você está entendendo? Então dá uma salva de palmas aí para você acordar em nome de Jesus. Não é a educação que precisa ser salva, são os educadores. Entende a diferença? Não é a política que precisa ser salva, são os políticos.
Tentar salvar o mundo com mecanismos humanos é o mesmo que dizer que o homem pode salvar a si mesmo. Se a solução que o mundo precisa é a política, então Jesus, nós vamos pregar para quê? Se mudar o mundo é só dar dinheiro para os pobres, então Jesus morreu para quê? A humanidade não pode salvar a si mesma, pois o seu problema não é comportamental ou mental, mas sim genético, espiritual. Vai vir agora as eleições, aí você vai ver um monte de crente tentando converter o mundo por meio de lei. Não, nós vamos proibir o pecado. Irmão, Moisés já tentou, não deu certo. Não, nós vamos pôr a Bíblia em cada escola. O que adianta? Né? Nos Estados Unidos fizeram isso, obrigaram os alunos a ler os 10 mandamentos todo dia. Resolve? Não resolve. Não tem como colocar Cristo goela abaixo do sistema, porque o sistema não tem salvação. O que as pessoas precisam não é de um novo comportamento, o que elas precisam é nascer de novo. Amém? Só há salvação em Cristo Jesus. Você crê nisso? E o que representa Cristo nesse mundo? A igreja. Mas se essa que representa Cristo ficar preocupado em brigar com a cobra, ela vai morrer. Pastor, mas diante de um mundo emparelhado com um sistema maligno tão robusto e eficaz, porque o diabo é bom no que ele faz, o diabo é bom, é ou não é? O diabo é bom, mas se o diabo é tão poderoso, se o sistema é do diabo, como que a igreja pode ter sucesso nesse mundo? Como? Aí a resposta que muitos dão é, assumindo o governo, colocando presidente evangélico, prefeito evangélico, vereador evangélico, ficar todo mundo evangélico no poder, aí nós vamos viver o céu na terra. Não, irmão, nós já passamos pelo Messias, não deu certo, o Messias quase morreu, o Messias está preso agora. Não, irmão, não é assim que funciona. Até que ele venha, o mundo jaz no maligno. A nossa preocupação não é em vencer o mundo, mas é manifestar o reino de Deus. Não é entrando no terreno do inimigo que você vai conseguir destruí-lo. É heróico, né? É filme. É o cavalo de Troia. Nós vamos entrar no território do inimigo e matar ele por dentro. Irmão, antes de você pensar em agir contra o diabo, ele já sabe. Porque a gente esquece que o diabo vê tudo. Ele tem demônio para tudo quanto é lado. Na hora que você sair daqui, você acha que um monte de demônio vai junto com você? Está amarrado, pastor. Sangue de Jesus, não pode. Ave Maria, rogai por nós. Tem, irmão. O mundo espiritual funciona. O diabo está olhando e medindo os seus passos todos os dias. Como que você vai vencê-lo? Não, pastor, eu vou dar um jeito. Eu vou ser mais esperto que o diabo. Vai não, ele vai te comer, ele vai te devorar. Então o que a gente faz? Segue o conselho de Paulo. Não vos almodeis ao sistema desse mundo. O que significa? Irmão, esquece o mundo. Pastor, mas e a política? Vai lá, vota, faz a sua parte, mas não tem esperança nisso. Não é isso que vai mudar a sua vida. Então o aviso de Paulo é, gente, o mundo é mundo. Não olhe para o mundo. Não olhe para o sistema do mundo. O poder da igreja não está em tentar ser melhor do que o mundo. O poder da igreja está em ir na contramão do mundo. O mundo tem influência, tem poder, tem dinheiro, tem estrutura. E a igreja acha que se ela tiver tudo isso, ela vai conseguir vencer. Aí fica aqueles pastor, não, nós temos que construir um prédio grande, porque todo mundo vai ter que respeitar a gente. Isso se chama imperialismo. Os reis faziam grandes castelos para mostrar força. Não vamos fazer grandes eventos, porque assim todo mundo vai ter que ver que a gente é uma igreja poderosa. Esse é o sistema do mundo, irmão, não é o sistema da igreja. Preste atenção nisso aqui. O diabo nos fez acreditar que para sermos bem-sucedidos em nossa missão, precisamos
ter o que ele tem. Quer ter uma igreja influente? Tem uma rede de televisão. Quer ter uma igreja famosa? Tenha programa no rádio. Sistema do mundo. Aí o diabo está dizendo: quantas pessoas tem na sua igreja? Sistema do mundo. Número. Não, mas seu prédio é próprio ou é alugado? O diabo fez a gente achar que para sermos bem-sucedidos, para vencê-lo, precisamos usar as armas que ele tem. Irmão, não caia na conversa do diabo. Ele é mentiroso. Por que o diabo quer nos fazer acreditar que se a gente tiver o que ele tem, nós vamos vencê-lo? É o mesmo sistema da cobra. Pode vir, eu não vou te morder. Vem mais perto. Não, só estou descansando. É igual você chega na casa de alguém, aí tem um pitbull lá. Aí você, não, pode entrar, não morde não. Você entra. E o miserável, ele é inteligente. Ele fala, não, pode entrar, eu vou morder não. Aí ele vai te rodeando. Aí na hora que você vira as costas para ele, ele crau na sua canela. É a mesma estratégia do diabo. Vem. Isso. Busca poder. Aleluia. É isso aí. Vem. Vem mais fundo. Pode vir. Aí você acha que você está crescendo. Pastor, mas o diabo está retrocedendo. Não está não. Ele só está te dando espaço para você entrar. Pode vir. Porque quando você entrar, é porque não dá para ver direito, irmão. Mas se você soubesse o tamanho desse trem, você está entendendo o que eu estou te falando? Não tente vencer o inimigo no terreno do inimigo. Ele vai te pegar. Amém? Para a gente encerrar, diante de todo esse cenário, a pergunta que a gente tem que se fazer é: como que a igreja começou? Porque esses problemas não é de hoje. Sim ou não? O diabo sempre esteve aí. Como que a igreja começou? Qual que foi a estratégia que Deus deu para a igreja vencer essa batalha espiritual? Foi se tornando uma grande denominação? Não. Como que a igreja começou? Com um grande exército político? Não. Com uma resistência forte contra o Império Romano? Não. Como que a igreja começou? Preste atenção. Estou acabando já. Atos 2:42, preste atenção. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 46. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo do pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. É bonito ou não é? Maravilhoso, olha a comida, alegria, comunhão. Só que o que você esquece é que o contexto é de perseguição. Enquanto a igreja está aqui comendo, de casa em casa, feliz, o Império Romano está quebrando as costas da igreja. O judaísmo está tentando matar a igreja, prender os irmãos. E o que eles estão fazendo? Que o mundo se exploda, irmão. Nós descobrimos Jesus, nós descobrimos a igreja. Vamos embora. Mas e os judeus? Eu vou fazer o quê? Tem como converter eles? Não. Tem como parar a perseguição? Não. Vamos viver o que Deus chamou a gente para viver. Você está entendendo? A gente esquece, irmão. Eles estão vivendo algo bonito, romântico, mas na verdade estão debaixo de perseguição, de opressão. Você paga dízimo, você acha ruim. Eles tinham que pagar o dízimo para o templo judaico, eles tinham que pagar o dízimo para o Império Romano e tinha que pagar o dízimo para os cobradores de impostos. Trízimo. E estava todo mundo feliz.
Hã? Pastor, não consigo. Porque tem alguma coisa que você não entendeu. O que a igreja estava preocupada enquanto o império estava tentando destruir? Eles estavam preocupados em aprender, orar, ceiar, ter comunhão e verem vida sendo... Pastor, e se a gente morrer? Cumprir uma missão. Pastor, o que nós vamos fazer amanhã? O que nós fizemos ontem. Aprender, orar, ceiar, ter comunhão e ver pessoas sendo salvas. Pastor, mas o império está vindo. Vamos aprender, vamos orar, vamos jejuar. Pastor, mas e o Lula? Vamos aprender, vamos orar. O mundo jaz no maligno. Focar no inimigo é perder a verdadeira batalha, porque aqueles que tiram os olhos do Senhor serão destruídos. Deus estabeleceu uma estratégia revolucionária. Deus tirou 3 milhões de pessoas do Egito, um monte de escravo, não sabia pegar em arma, não sabia fazer nada. Mandou para o deserto e falou para eles o seguinte: ó, eu quero uma tenda no meio de vocês, e eu quero as casas de vocês todas viradas para o tabernáculo. Vocês vão viver de costas para o inimigo. Quero vocês olhando para mim. Mas Senhor, e se o inimigo estiver vindo lá longe, quem vai ver? Eu. Foquem na minha presença. Irmão, imagina a angústia. Está todo mundo aqui olhando para o Senhor, mas preocupado. Será que o inimigo está vindo? Não interessa. Porque se o Senhor não nos salvar, quem somos nós para lutar com o inimigo? É isso que a gente perdeu. Não, pastor, Deus não fez nada, mas eu vou fazer, eu vou mudar. Não, irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhadores trabalham. Se Deus não mudar o Brasil, quem somos nós? Está entendendo? Então o que o povo fazia? Gente, tem como a gente mudar? Não, então vamos aprender, orar, buscar e viver a vida da igreja, e Deus que se vire com o resto. Amém? Agora, isso é simples, mas é puro. O diabo não tem poder contra isso. Dinheiro, irmão, o diabo tem. O ser crente rico faz cosca nenhuma no diabo, mas você crente rico, cheio do poder de Deus, é um problema. Influência, o diabo tem. A igreja acha que ela vai evangelizar o mundo se ela tiver influência. Não, irmão, o diabo tem influência, ele sabe como te derrubar. Mas contra o simples e o puro, ele não tem poder. Amém? Irmão, olhe para a história da igreja. Quantos imperadores, quantos impérios já tentaram destruir a igreja? Quantos? Hoje, o evangelho cresce no mundo, num lugar onde se morre cristão todos os dias. Você sabia que o lugar no mundo hoje, onde mais se cresce o evangelho, é nos países muçulmanos? Onde se você é um islã, e você se converte, e seu vizinho descobre, ele tem o direito de te matar. Imagine o seu vizinho descobrir que você é crente, ele te mata. E ele ganha por isso. Imagine que benção. No lugar onde a igreja mais é perseguida, mas o evangelho cresce. E lá não tem prédio de igreja. Lá não tem pastor na televisão, na internet pregando. Mas é o lugar no mundo onde mais o reino cresce. Sabe por quê? Porque eles estão preocupados em aprender, orar. Não, pastor, vamos comprar o terreno para construir a igreja. Para quê? Para o Islã meter bomba em todo mundo? Vamos para casa, vamos morar no quarto, escondido, nossa biblinha, o pão, o vinho, e seja o que Deus quiser. Sabe qual é o segundo maior lugar do mundo onde o evangelho cresce? Na China. Onde a adoração estatal é o imperador. Onde a igreja é quem diz, porque lá na China tem igreja, mas só que só prega o que o governo diz que pode pregar. O pastor tem que mandar o sermão para o governo vai ver, ó, isso aqui está falando contra nós, isso aqui você não pode pregar não. E se ele pregar, ele morre. Mas é o lugar no mundo onde o evangelho cresce.
Por quê? Porque o que eles vivem em público não se compara ao que eles vivem de casa em casa. Contra isso, o diabo não tem poder. Você está entendendo, irmão? A igreja é o corpo invisível de Cristo na terra, e não há poder no universo capaz de destruir a Cristo. Todos, grandes imperadores, grandes instituições, organizações, ditadores tentaram contra a igreja, mas ninguém nunca conseguiu destruir. Claro, fecharam um monte de igreja institucional, derrubaram um monte de denominação, mas a igreja não é denominação, é um corpo, o corpo de Cristo. Podem fechar estruturas, mas se a gente entender que nós somos igreja, a estrutura morre, mas a igreja continua. Amém? Se eu sou focado em ir à igreja, o dia que o diabo destruir aquela igreja institucional, eu perdi a fé. Mas se eu entendo que eu sou igreja, se eu tenho ou não um lugar para ir, eu não deixo de ser igreja. Contra isso, o diabo não pode fazer nada. Está entendendo? Efésios, capítulo 1, do versículo 20 ao 23, diz assim: esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na era que há de vir. O que ele está dizendo? Jesus está acima de tudo. Amém? Agora, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo. Então, o que ele está dizendo? Cristo é soberano e ele está sobre tudo. Não interessa o poder do diabo, Cristo é superior. Amém? Agora, como ele termina a revelação? E o concedeu à igreja, que é o seu corpo. Agora, preste atenção. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés de quem? De Cristo. Então o texto está dizendo que todo o poder que o diabo tem está debaixo dos pés de Cristo. Aí eu te pergunto, pé faz parte do corpo? E o que é o corpo? Então, segundo a revelação bíblica, a igreja, ainda que seja o dedinho do pé, a igreja mais miserável, mais fraca, ela ainda assim está acima de todo o poder do diabo. Se ela não tentar vencer o inimigo no sistema do inimigo. Se nós entendermos que nós somos em Cristo, não há poder que possa nos impedir de viver a vontade de Deus. Mas se eu tentar vencer o inimigo, no terreno do inimigo, eu serei destruído. Você está entendendo? Nossa missão é apenas anunciar as boas novas de salvação e liberdade aos cativos e oprimidos. Pastor, mas as pessoas não querem ouvir. Não interessa. Não interessa. Uma fonte de água, ela só jorra quando você vai lá beber? Qual é a função da fonte de água? Jorrar. Se você está bebendo ou não, o problema é seu, a função dela é jorrar. A função da igreja é pregar e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Se as pessoas estão ouvindo ou não, isso é problema delas. Se o diabo está impedindo as pessoas de ouvir, isso é problema dele, Deus vai resolver com ele. Mas a minha missão é simples e pura, anunciar o evangelho de Jesus. Ponto. Ah, pastor, mas se eu pregar mais, a perseguição vai aumentar. A nossa missão é apenas anunciar. E a política? Não me interessa. E a educação? Não me interessa. E a crise? Não me interessa. Eu preciso apenas propagar Cristo. Amém? Eu termino dando para você o exemplo de Paulo.
em que Paulo dedicou a sua vida e o seu ministério? Olha o que ele disse. Ele disse sobre isso. Efésios capítulo 20, versículo 20. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Como que Paulo viveu a vida dele? Anunciando o evangelho em público, em reuniões públicas, mas de casa em casa. Agora lembre-se, Paulo foi preso muitas vezes por causa disso. E daí? Paulo era um cidadão romano. Que dia que ele convocou a igreja para destruir o império? Nunca. Pior, Paulo era um fabricador de tendas. Que dia que Paulo construiu uma tendona e chamou a igreja para se reunir? Nunca. Eu vou pregando para vocês em público e de casa em casa, porque a minha tenda o diabo pode pôr fogo, mas de casa em casa ele não pode nos parar. Agora, olha esse texto, Filipenses 4:22, preste atenção nisso aqui. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão. Que César? Que imperador? Romano, que perseguia a igreja. O pau está comendo. Você tem uma ideia, nessa altura do campeonato, Roma tinha perseguido a igreja ao ponto de todo mundo ser dispersado. O que Paulo fez? Pessoal, fique em paz. Eu vou ser preso, mas eu vou fazer o que eu faço. Eu vou pregar o evangelho. Paulo se preocupou tanto com a perseguição, tanto com o poder de Roma, que ele tinha crente dentro do palácio do cara. Imagina o imperador, vamos destruir a igreja. E os irmãos lá dentro, nós já estamos aqui. Você nem sabe. Para você ter uma ideia, olha esse texto. Romanos, capítulo 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma. O que é Roma? O centro do Império Romano. Você precisa entender isso. Paulo escreve uma carta para uma igreja que está no centro político, influente, opressivo contra a igreja. Mas nada impediu o avanço da igreja. Porque Paulo não estava preocupado em pregar contra o império. Paulo não estava preocupado em pregar contra Roma ou contra o imperador. Paulo estava preocupado em pregar Cristo. Amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual poder pode parar uma igreja que entende que ela não precisa lutar contra o diabo, ela precisa apenas propagar o puro, a simplicidade e a pureza do Evangelho da graça? O mundo jaz no maligno, mas Cristo é a resposta.